Oi, sejam todos bem-vindos ao nosso evento anual do Clube do Tapete. Também dou as boas-vindas àqueles que nos assistirão depois no nosso canal do YouTube. Este evento está sendo realizado pela Academia Dulcis Domus, a Academia DD. Nós somos uma plataforma de ensino com aulas online, ao vivo e diárias de todas as matérias. Todos os meses nós promovemos um evento sobre um dos nossos cursos ou dos nossos infoprodutos e também algumas conferências ao longo do ano. Todos esses eventos anuais e conferências são online e gratuitos. Então acompanhe as nossas redes sociais para ficarem informados e participarem conosco. Hoje nós vamos receber a professora Tabita Menezes, que falará sobre um dos nossos infoprodutos, que é o Clube do Tapete. E, além disso, ela vai trazer algumas dicas de como você trazer poesia, música, boa arte, boa literatura, tanto tendo o suporte do Clube do Tapete, quanto dicas mesmo da própria experiência dela enquanto professora e mãe. Tabita, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Anne. Boa tarde, pessoal. Bom, então, hoje eu venho aqui falar com muito carinho, né, sobre o Clube do Tapete. Então, vou me apresentar. Eu sou a professora Tabita Menezes, sou casada, tenho 5 filhos. A Maria Cecília, de 10, Maria Fernanda, de 8, Dante, de 6, o Antônio, de 4 e a Maria Isabel, de 1 ano e meio. Moro em Campinas e estou aqui na academia desde 2022. E atualmente eu dou aulas de arte da linguagem, história e geografia. E quero começar a dizer que eu posso falar com todas as letras, né? O quanto que o Clube do Tapete é maravilhoso, porque a minha experiência com ele começou antes de estar aqui na academia, né? Eu procurava algo assim para os meus filhos e de repente eu encontrei esse material, quão maravilhoso ele era, né? Então, aqui não é marketing, é bem real o que eu vou falar. Então, vamos lá, né? E o que se trata o Clube do Tapete? Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Nós vamos ver um pouquinho também desse material ao longo da apresentação. Então, o Clube do Tapete, ele é um momento, né, dedicado a cultivar boas inspirações por meio da contemplação do bem, da beleza e da verdade, né? Essa frase é muito bonita, às vezes a gente já ouviu falar ela várias vezes, né? Mas e aí, na prática, né? Como que eu coloco tudo isso, né? Que nada mais é do que a educação clássica, né? Como que a gente coloca tudo isso em prática? Porque até a Charlotte Mason falava que a educação clássica ela vem a partir dos 6 anos, né? E como que eu vou colocar isso na educação infantil? Então, a gente parte ali de 5 pontos, né? Que são alguns pontos chaves para poder trabalhar com as crianças, né? Eu vou falar rapidamente aqui desses 5 pontos, né? Que nós 5 passos, né? Para uma educação clássica no infantil, né? Uma educação clássica infantil. O primeiro é a oração, né? Nós vamos falar sobre a verdade. Depois, a apreciação musical e artística. Em terceiro lugar, a recitação e memorização de poesias. Depois, leitura em voz alta de histórias bíblicas, contos de fadas e fábulas. E, por último, o cultivo das virtudes. Então, antes, né, de começar a falar um pouquinho propriamente do Clube do Tapete, né, eu queria trazer uma reflexão, né, sobre o que nós desejamos para os nossos filhos. E quando eles são pequenos, talvez nós não tenhamos tantas preocupações assim, né? Talvez algum amiguinho na escola, ou às vezes no convívio, né? Numa aula extra, num judô, né? Ou, sei lá, algumas situações corriqueiras, né? Mas a gente não se preocupa, sei lá, com o tipo de conversa que vai ter quando ele for adolescente, ou então se ele vai conseguir debater determinado assunto. Talvez agora, quando eles são pequenos, não nos venha tanto à mente isso, né? Nós temos outras preocupações com eles, né? Nós não estamos agora preocupados com o gosto musical deles, né? E agora pouquíssima coisa já é suficiente, né? Canta ali borboletinha e eles já se acalmam, né? Coloca uma música clássica, eles já estão tranquilos, né? Mas nós precisamos, o que nós nos preocupamos agora, né? A higiene está em dia, o sono, a alimentação, a rotina, às vezes algumas pequenas tarefas ali em casa, na escola.
Mas também nos preocupamos com eles, com o que eles podem assistir na TV, se vai assistir, quanto tempo vai ficar ali na tela, né, com quem eles estão se relacionando ali quanto pequenos. Mas a gente vai se preocupando, e essa preocupação ela vai mudando aos poucos, né? E de repente nós nos vemos numa situação que nós fomos pegos desprevenidos, né? Mas desprevenidos assim, mais ou menos. Por quê? Há situações que nós vamos vivenciando e que elas podem ser ajustadas antes. E que tudo isso tem a ver com o Clube do Tapete, né? Então, vamos lá. Quando nós falamos do bem, da beleza e da verdade, nós estamos tratando do desenvolvimento integral de um ser humano. Nós estamos preocupados em formar o caráter de um ser humano, né? E isso é algo que está intrínseco nos pais, nós que somos pais. Por quê? Todo mundo quer o bem do seu filho, né? Perguntar para qualquer pai e mãe, vai falar, não, eu quero o melhor. Independente das circunstâncias que essas pessoas vivam, né? Mas todo mundo quer o bem. Cada um tem uma visão diferente do que é o bem, né? Mas todos querem o bem, né? Há exceções que fogem ali da normalidade, mas não vem ao caso agora. Então, nós temos as inclinações para aquilo que é bom, né? Esqueci de ir passando aqui. Para aquilo que é bom e para o mal também, né? Aquela clássica figurinha, né, de desenho animado, que tem um anjinho de um lado, o diabinho do outro, né? Então, nós temos essas tendências, né? Mas nós temos uma sede também pelo que é correto, né? Por buscar algo bom. E para a criança, isso é abstrato. Então, a criança ela vai precisar de um contexto para auxiliar ela nessa compreensão, né? Daquilo que é bom, do que é mal. Então, para a criança pequena, não adianta a gente pedir certas coisas sem antes dar um exemplo. E nós, adultos, somos os exemplos delas, né? Nossas atitudes refletem diretamente no que elas vão ser. E aquilo que nós lemos, aquilo que nós apresentamos, também é uma influência. E a nossa régua, enquanto pais e educadores, ela tem que estar sempre lá em cima, né? A gente não pode deixar a régua baixar e esperar qualquer coisa, né? Nós queremos sempre mais, sempre o melhor, né? Não quer dizer que a criança não vai conseguir fazer aquilo, mas nós precisamos querer, né? Não se contentar com pouco. E por isso, nós precisamos dar exemplos para que eles entendam o que é bom e o que é mal, né? E a melhor forma da gente apresentar isso é através de uma leitura, através dos contos clássicos, né? Então, quando a gente pega uma história, pega um conto, né? Então, conto de Andersen, os contos de Andrew Lang, né? Nós temos ali exemplos de heróis, exemplos de princesas, exemplos de coragem, de fortaleza, de valentia, justiça. E, ao mesmo tempo, nós vemos também a maldade. Vemos a maldade, vemos o confronto, vemos decepções, né? E a criança, ela vai conseguindo ali interiorizar um pouco através de exemplos bem concretos, né? Aquele conceito do bom e do mal. E daquilo que é bom ser feito, aquilo que é bom ser evitado. Então, além de tudo isso, ainda vai estimular toda a imaginação da criança. Então, aqui peguei o exemplo da Branca de Neve, que até no Clube do Tapete é o conto que vai estar na primeira quinzena, tá? No material. Então, aqui nós temos a Branca de Neve, né? Nós temos que ela é uma menina boa, ela é uma menina bonita, né? Afinal de contas, a beleza é algo importante, né? Ninguém gosta de estar ao lado de alguém desleixado, desarmado, né? Então, a beleza é algo que importa, né? Ela é uma personagem bonita. Temos o caçador, que foi muito piedoso, né? Ele não se deixou levar, né? Ele provavelmente teria consequências com aquele gesto que ele teve com a Branca de Neve, mas ele foi muito piedoso com ela, né? Temos os animais que foram solícitos, ajudaram ela a arrumar a casa, né? Tivemos os anões que demonstraram generosidade em ceder a casa deles, o espaço deles, né? Mas também temos a bruxa que quis matá-la, né? Aquele terror que ela passa na floresta, né? Lá no filme, né? Aqueles animais, aquelas sombras e tudo mais, né? Então, nós temos ali dois universos diferentes, né? Um contraste ali entre o bem e o mal.
E será que qualquer história serve, então? Qualquer livro? Ah, é conto. Vou pegar, então, esse e vou mostrar, né? Hoje nós tem muitos desses livrinhos, né, que são recontados, né? Será que eles, de fato, são bons? E, na verdade, é que não. Por quê, né? Os contos clássicos originais é o que nós temos de melhor para apresentar para as crianças, né? Por quê? Primeiro, pela riqueza do vocabulário, né? A gente pode explicar para a criança, né, ali o que é determinada palavra, né, para que ela entenda o contexto, então ela já está aprendendo palavras novas, ela vai conseguir fazer ligações, né, depois usar, é até engraçado quando eles começam a usar essas palavras em outros contextos, né, fala, nossa, da onde que vem isso? Até, desculpa dar um exemplo assim pessoal, né, mas eu fui na reunião do meu filho, a professora falou assim, eu falei que eu fazia leitura em voz alta, né, para eles, ela falou assim, ah, entendi, então, por que que ele fala umas palavras tão diferentes assim na sala? Então, eles vão usando, né, eles vão aproveitando todo esse vocabulário que eles vão adquirindo. Também pelo estímulo ao pensamento, né, mas que leva esse estímulo à reflexão, né, o de dilemas morais que nós vamos encontrando ali dentro das histórias, né? Uma estética agradável na escrita e a apresentação da realidade como ela é, sem romantizações, né? Os filmes da Disney são lindos, mas todo mundo tem um final feliz, né? E nem sempre é assim, nem sempre tem um final feliz, né? As histórias. Até recentemente nas aulas, as leituras lá do O Anão Amarelo, poxa, um final super trágico. E os alunos ficaram impressionados, falaram, nossa, como assim? Né? Não teve felizes para sempre, né? A própria Pequena Sereia, a Pequena Sereia, não vou dar spoilers, mas ela teve consequências pelas escolhas que ela fez, né? E ela, só um pequeno spoiler, né? Ela não se casa com o príncipe. Mas, e pelo contrário, né? Ela tem que tomar uma decisão ali muito difícil, né? Então, e é isso, a nossa vida é isso, né? São coisas que a gente precisa, né? Realidade é assim, não é tudo conto de fadas, né? São contos clássicos. Então, dentro ainda daquilo que é o bem, nós vamos trabalhar também, nós temos as virtudes do mês, né? A virtude do mês. Então, cada mês é escolhida uma virtude, e dentro dessa virtude nós vamos trabalhar um lema. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo nós temos o lema, que é a meta, né? Que é pedir por favor. Então, algo simples, né? Mas que pode estimular tanto a criança, porque a virtude é isso, essa constância nessa repetição de atos bons. Então, quando a gente tem ali um- uma meta, né? Aquilo fica fácil, né? Fica mais legal de se conseguir, né? E eu quero destacar aqui, porque às vezes a gente olhando para essa tabela, fala assim, poxa, mas a criança vai querer fazer só porque ela vai ganhar ali uma carinha feliz, vai ganhar uma estrelinha. E na verdade a gente não, até não é bom isso, né? A gente não tem que pedir que a criança faça, olha, você tem que pedir por favor, senão você não vai ganhar a estrelinha. Não, né? Mas que aquilo ali seja um estímulo visual para que ela queira se esforçar, né? Para que ela lembre, seja um lembrete, não uma competição e tudo mais, né? E nós temos que ensinar nossos filhos a fazer porque aquilo é bom, não porque tem uma recompensa, né? Até se nós vemos que eles estão fazendo aquilo só por recompensa, é melhor então que tire aquilo, né? Tire isso que é visual e vai estimulando de outras formas, né? Através de uma conversa, através de uma própria leitura, né? Que tenha também a leitura de apoio. Aqui nós temos essas dicas, né? De como cultivar a gentileza, depois tem uma leitura de apoio também no material que vai ajudar também, né, com isso, né, que nós falamos anteriormente, sobre de uma história que seja concreta, que entre na imaginação e os ajude, né, a entender um pouquinho mais da realidade, né. Então, essa virtude do mês, com os lemas quinzenais, né, e sempre uma leitura de apoio para ir tratando bem aos pouquinhos mesmo, né? E aquela velha frase, né? De grão em grão a galinha enche o papo, né? Então é bem aos pouquinhos que nós vamos conquistando essas virtudes, né? Bom, e
Diante disso, agora nós podemos falar, então, sobre a beleza, né? Já que nós falamos, né, que dos livros, é importante que livros tenham boas ilustrações também, já que nós queremos oferecer algo que seja bom não apenas ao ouvido, mas também aos olhos, né? Eu até coloquei que os olhos são a janela da alma, né? Então, através dos nossos olhos entra de tudo, e nós queremos que na nossa alma tenham coisas boas, coisas agradáveis, né? E então tudo aquilo que entra também pelos nossos olhos vai nos moldando, né? E é isso que nós queremos para os nossos filhos. E na Bíblia, em Mateus, né, fala que quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho se esse lhe pedir um pão, e se lhe pedir um peixe, ele dará uma serpente. Então nós queremos dar o melhor para eles, né? E essa construção, essa beleza, nós podemos ter ela ali no dia a dia com as crianças. Então, além da literatura, nós temos outras formas de apreciar a beleza, né? Então, numa obra de arte, numa música, através da contemplação da natureza. E agora eu queria convidar vocês a fazermos um exercício, né? A apreciar essa obra de arte. Então, eu vou deixar ela aqui alguns minutinhos. Eu quero que vocês observem ela com atenção, tá? Tentando registrá-la na mente, né? Os detalhes, né? O que vocês... Cada um vai ficar livre para observar o que quiser nessa tela. Vou dar alguns minutos aqui. Muito bem. Então, agora eu vou chamar algumas pessoas para me falar um pouquinho o que observou aqui nessa imagem, tá bom? Então, o que você observou nessa imagem, Ana Beatriz? Eu observei duas mulheres, parece. Uma está de pé fazendo uma pintura. Todas as duas usam uma espécie de chapéu, assim, meio amarelado. É, Parece que elas estão, assim, na natureza, ao ar livre, né? Então tem bastante verde, seja ao fundo, seja onde elas estão pisando também. Essa mulher que está sentada, né? Ela está lendo também um livro. Pode ser que ela seja a modelo da pintura, ou a pintura seja da própria natureza, aí já não dá muito para saber. Bem, o que mais você pode observar aqui nessa imagem, Natália Mendes? Dentro dessa pintura, nós temos ali diferentes tons de verde para fazer a construção da paisagem, do mato, e as roupas das personagens aparenta que não é um dia tão quente assim, porque ambas estão usando casaco. Então, uma está com um vestido branco e um casaco azul, e a outra está com um vestido que parece um branco levemente amarelado, mas com um casaco marrom. Ótimo, excelente. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma observação? Bem, então, que sentimento que essa pintura desperta em você, Ronaldo? Uma tranquilidade, uma paz. A impressão que dá é de que as duas mulheres da pintura, elas estão bastante ocupadas com aquilo que elas estão fazendo, uma lendo e a outra pintando, mas ao mesmo tempo num estado de espírito assim muito tranquilo, assim, né, quase contemplativo, muito muito bonito. Excelente, obrigada. Então, isso que nós fizemos agora foi uma apreciação artística, né? Em poucos minutos, com pequenas observações, né? Nós pudemos fazer uma apreciação de uma obra de arte, né? E dentro
da apreciação, o que eu posso colocar, né, para as crianças, né? A gente pode contar, de repente, uma pequena historinha, né? Tem alguns livrinhos, esses crianças famosas que falam, né, dos artistas, ou até pesquisar um pouquinho sobre a vida do artista, né, e contar aos poucos, olha, filho, esse quadro aqui foi pintado pelo Monet, né, e contar um pouquinho ali da história, colocar ali o ano que nasceu, a cidade que nasceu, de repente pegar um globo terrestre e mostrar, olha, aqui nasceu esse pintor, né? Depois ele mudou para esse país, vamos localizar, me mostra onde que é mesmo que fica o país onde ele nasceu. Então, através de uma obra de arte, nós conseguimos expandir um monte de coisa, né? Um monte de outras ideias, né? E quando nós vamos apresentando isso aos nossos filhos, vai criando também uma galeria de artes, né? Dentro da cabeça deles, né? Eles vão tendo boas referências ali do que é belo. E assim também nós fazemos com uma música, né, dentro de uma apreciação artística. Então, aqui também um exemplo do material, né? Então, na apreciação musical, aqui falando um pouco do Tchaikovsky, né, antes de apresentar o Lago dos Cisnes, né, conta um pouquinho da história, fala, olha, o Lago dos Cisnes é um balé. Você sabe o que é um balé? Então, explica ali um pouquinho daquele contexto, com coisas simples, né, com pequenos tópicos, né, para introduzindo aquele assunto a eles, né? Então, só retomando, né, um pouquinho aqui, ali na apreciação artística, a gente vai ver que cada um vai trazer algo diferente, né, para observação. Cada criança é única. Então, talvez uma criança não esteja num dia muito bom, talvez não veja tantas coisas boas, né, enquanto o outro está num dia super bem e vai ver coisas além do que está ali, né, se empolga, né, na apreciação, né? Então, os sentimentos ali de uma tela, né, ele pode mudar de criança para criança, né? Vai depender das cores, das formas, de todo o contexto que vai ser encontrado ali dentro de uma tela, né? E aqui na apreciação musical, vamos ajudando eles, né, a se aprofundarem nesses temas que trazem leveza para a alma, né? A música que nos inspira a ter boas ideias, ela vai desenvolver uma sensibilidade, vai trazer, nos ajuda também a transcender, né, a querer coisas mais elevadas para nossa alma. E tudo isso só é possível quando a gente contempla o belo, né? O feio, ele não é gostoso de ser apreciado, né? Ele não nos traz essa experiência. A música, né, ela não tem estudos, né, falando sobre a questão do ritmo, né, da frequência da música e a reação das pessoas, como as pessoas se comportam diante de cada tipo de música, né? E as descobertas, né, neste campo, eles vai nos mostrando a importância da música em tratamentos, né, como facilitadora de aprendizado de idiomas, né, entre várias outras aplicações. E, por fim, também vamos falar, esse material fala sobre a verdade. Então, a verdade, e aqui eu falo de uma verdade com V maiúsculo, né, porque a verdade é essa que todos nós buscamos, né, a busca do ser humano pela felicidade, e essa felicidade é Deus, né, estar próximos de Deus. Então, nós queremos apreciar a criação de Deus, né? Então, às vezes, sentar e olhar a natureza, né? A gente já está ali contemplando a obra da criação, né? Nós podemos ver isso nas pequenas coisas do nosso dia a dia, né? E para a criança, conhecer a verdade desde cedo é muito importante, né? Então, como que a gente vai introduzir isso? Através de pequenas orações, né? É uma oração agradecendo o alimento, é uma oração na hora que acorda, agradecendo pela noite que teve, né? Uma oração na hora de dormir, uma oração antes de fazer uma viagem, né? Ou também através de pequenas histórias, né, das parábolas, daquelas historinhas bíblicas, né? Então, aqui, por exemplo, fala da apresentação de Jesus ao templo. Então, tudo isso vai ajudando a criança, né, a ter essa bagagem, né, daquilo que é correto também. Aqui também entra a questão do bem e de ir compreendendo a criação e o amor de Deus, né, do sacrifício dele por nós. E ajudar as crianças nesses hábitos é ajudá-los nessa devoção e amor a Deus. Então, se a gente voltar lá no início,
né, da conversa. Nós não precisamos ser pegos de surpresa lá na frente, né? Nós podemos ir preparando o terreno dos nossos filhos aos poucos, né? Dando boas referências para eles, né? E que essa semente ela possa cair dentro de um terreno que vai dar bons frutos, né? Então, eu quero falar um pouco para vocês como agora na prática aplicar esse material, já que a gente tem toda a parte teórica, né? Teórica é muito bonita, mas e aí? Na prática, como que vai ser, né? Então, nós falamos daqueles 5 passos para montar, né, o clube do tapete. Então, eu tenho ali a oração, né? Então, ter pequenos hábitos de devoção. Eu tenho também a parte de apreciação artística e musical, né? Com telas, com música, recitação de poesias. Eu vou falar um pouquinho de cada uma para vocês, né? A leitura em voz alta e o cultivo das virtudes. Eu não preciso fazer isso simplesmente pegar um horário do dia e fazer tudo de uma vez, né? A gente pode ir destrinchando isso ao longo do dia. Então, de repente, começar ali o dia com uma poesia no café da manhã, né? Ler uma poesia enquanto as crianças tomam café da manhã, ou então estar no carro, né? Estou levando para natação. Coloca ali a música clássica, vai comentando, né, sobre aquele compositor, faz uma leitura depois do almoço, ou logo que eles acordem. Eles estão bem dispostos a hora que acorda, né? Então, vamos fazer aqui uma leitura em voz alta, assim que eles acordarem. Então, essas atividades, elas são distribuídas ao longo do dia, né? Como se fosse um banquete que a gente vai saboreando ali ao longo do dia e adaptado à rotina de cada família, né? Tem família que os filhos estão melhores de manhã, estão mais dispostos de manhã, vou aproveitar a parte da manhã, ou não, à tarde fica melhor dentro da minha rotina. Então, isso vai sendo adaptado à rotina de cada família, né? E deixa eu ver o que mais. Bom, isso, né? A virtude, também queria falar um pouquinho da questão da virtude, né? Então, algumas dicas, né? Alguns exemplos, assim, que a gente pode trabalhar, né? Então, de repente, eu vou trabalhar ali no mês a atenção, né? Então, olhar nos olhos das pessoas na hora de falar, né? E estimulando, né, a criança. Olha, vamos lá, vamos olhar nos olhos, né? Passou ali pelo porteiro do prédio, né? Vamos falar um oi, vamos dar um sorriso, né? Vamos agradecer. Então, tudo isso vai ajudando a criança, né, criando esse hábito, né, porque é um hábito mesmo, né, que nós queremos difundir nos nossos filhos. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho do material da primeira quinzena. Deixa eu só parar o compartilhamento e compartilhar de novo com vocês. Esse é o material, como que ele é estruturado. Então, aqui, a capa, ele vem tanto na versão impressa quanto a versão assim colorida, né? Tem o preto e branco também. Então, aqui, ó, na primeira quinzena, tem o tema do mês, que é o verão, né? Nós estaremos nas férias de verão, em janeiro. A oração, a bênção dos alimentos. Temos a apreciação artística do Lago dos Cisnes. A poesia é o Verão, de Olavo Bilac. Tem um canto, que é Minha Machadinha. A apreciação artística é a Concha, do Boguerô. Virtude do mês, a gentileza. A leitura de apoio vai ser o Leão e o Camundongo. O conto de fadas é a história da Branca de Neve. E na história bíblica é a apresentação de Jesus no templo. Então, aqui nós temos a oração. Então, uma oração mais curtinha para quem tem 3 anos. Outra para os maiores, né? Uma mais elaborada. Depois nós temos também um salmo, uma opção de salmo também, um trechinho para ajudar eles a memorizar, né? E aos pouquinhos, né? Seja uma frase por dia, né? Vai memorizando, depois, né, coloca o papel para eles para ajudar, depois tira. A apreciação musical, bem, né, como eu mostrei, né, falando ali um pouquinho sobre o compositor, né, um pouquinho sobre a peça dele. Depois nós temos a poesia também, né, e trabalhando aos poucos, então lê uma vez, né, faz as pausas ao final de cada verso, vai ajudando a criança. Fala, olha, agora tenta recitar os 2 primeiros versos sem olhar.
Então, você recita e eu recito o restante, né? Ou então eu vou recitar o começo do verso, você termina, você fala as últimas palavras, e assim ajudando a criança a memorizar, né, a poesia. Então, tem a duração ali de 15 dias, uma poesia, que é um tempo suficiente ali para a criança conseguir memorizar toda ela, né? Depois pode fazer atividades com essa poesia também, né? Pode fazer um desenho, uma ilustração, né? Pode fazer um sarau, um mini sarau em casa, recitando a poesia, né? Então, tem várias atividades que a gente pode aproveitar. Aqui também falando um pouquinho sobre o poeta, né, para conhecer quem escreveu, né? Às vezes a gente conhecendo, a gente entende a forma como ele escreve, né? Então essa é essa primeira parte, né? Depois nós temos aqui também ó, o canto, né, da Machadinha, apreciação artística, né? Então aqui um guia, né, do que a gente pode orientar os nossos filhos a observarem também, um pouquinho sobre o pintor. A virtude do mês aqui também, né? Dicas para a gente criar esse ambiente, né, em casa para trabalhar com a virtude, né, as tabelinhas, né, para ajudar visualmente, a leitura de apoio também. Então, tudo isso ao longo do dia e ao longo da semana, né? Eu não vou fazer a leitura de apoio todo dia, eu faço uma vez, depois posso repetir na outra semana, né? A poesia é legal fazer todos os dias, ela é bem curtinha, né? Uma música é legal ouvir todos os dias, mas de forma que a gente possa distribuindo ao longo do dia e da semana. Depois também o conto de fadas, né? Ali a gente, aproveitando a virtude, olha só, a gente aproveita a virtude que já está sendo trabalhada para ir também trabalhando com a história, né? Então, a gente já faz um gancho, né, ali. A história bíblica também, né? Tem uma imagem para apreciação e depois ali um texto adaptado, né, para criança, né, algumas reflexões do que a gente pode tirar ali daquela história, também ajudando as crianças a refletirem, né, de forma breve, né, não só, mas qual era a cor da roupa, né, qual era o nome do personagem? Não, isso é muito superficial, muito vazio, né, mas, olha, por que será que ele agiu daquela forma, né, o que levou ele a fazer tal coisa? Você faria algo diferente, né, para que a criança possa aprofundar na leitura e não ficar em algo que seja muito raso, né? E temos também algumas sugestões, né, de atividades para serem aplicadas, né? Então, partindo dessas atividades, né? Então, assistir um trecho do balé, né? Então, não precisa ser o balé inteiro, a gente pode colocar um trechinho ali para a criança ver como que é um balé, né? Ou ir à praia recolher conchas, já que a apreciação artística estava ali, ligada a isso, né? A menina está ali com uma concha no ouvido, né? Construir um castelo de areia. Então, outras atividades também que possa levá-los, né, a aprofundar mais, a estar inseridos ali naquelas atividades que foram propostas, né? Bom, então, acho que isso era isso, né, que eu tinha para dizer aqui sobre o Clube do Tapete. A ideia dele, né, é essa, né, de estar juntos, de ter esse momento, de cultivar o bem, a beleza e a verdade no cotidiano das nossas casas, né, através de coisas simples, né, pequenos minutos, mas importância também de ser constante, né, todo dia um pouquinho, né, porque é isso que vai nos fortalecendo e vai ajudando os nossos filhos, né, essa constância, né. E queria dizer que o Clube do Tapete, ele é um convite à formação integral dos nossos filhos, né? Isso que eu falava, preparar esse terreno para eles, né? E semeando os valores e alimentando a imaginação, desenvolvendo as virtudes e criando essas memórias, né, neles que vão acompanhar por toda a vida, né? Então, seja numa leitura de poesia, numa escuta atenta, ali na leitura compartilhada, numa oração bem feita, né, feita com o coração, e tudo isso vai ficando registrado na alma de cada um, né? Então, gostaria de agradecer a presença de vocês e que... Pode ter uma pergunta. Claro!
a partir de que idade e até que idade eu posso iniciar esse Clube do Tapete? Olha, o Clube do Tapete, ele é muito legal porque ele é amplo, né? Então, ali a partir de uns 2 anos, né, que a criança já consegue ficar mais sentadinha, talvez ouvindo um pouquinho, né? Nós podemos adaptar também essas atividades, né? Então, às vezes, uma criança de 2 anos não está falando, né? Não vai conseguir recitar uma poesia, mas ela consegue ouvir, de repente, no café da manhã, a leitura de um livro ou ouvir uma música clássica. Então, a partir dos 2 anos, a gente já consegue trabalhar algumas coisinhas com eles, né? Ou mesmo a leitura em voz alta, porque não é porque a criança não fala, não vai conseguir te contar depois a história que a gente não possa trabalhar, né? Tanto que, desde a barriga, né? Falo que é bom a gente ler para as crianças, né? Pela nossa sonoridade, né? Pela nossa voz e tudo mais. Então, eu acho assim, a partir de uns 2 anos a gente consegue já trabalhar, né? Bem com a criança. E a idade vai variar. Eu posso, de repente, para uma criança, a gente fala assim, até uns 8 anos, talvez, mas tem coisas, é uma leitura gostosa de sentar e fazer com todos os filhos, né? Então, aqui em casa, quando eu vou fazer leitura em voz alta, de 10 anos, senta do mesmo jeito como os outros, né? Senta ali no sofá e tudo mais, né? Então, são uma música, né? A música clássica, se você coloca ali no carro durante um trajeto, todos ali podem apreciar aquilo, né? Então não tem muito um limite, né, para fazermos, né? A gente fala assim, entre 2 e 8 anos, que acho que é o onde a gente consegue aproveitar todas as atividades, mas nós podemos adaptar, de repente, um filho fala, olha, esse daqui eu vou fazer com o seu irmão que é mais novo, ou essa atividade aqui eu vou fazer com o seu irmão que é mais velho, né? Nós podemos ir adaptando essa questão da idade. E uma coisa que eu não falei, mas também chama Clube do Tapete, né? Porque a ideia também é que a gente tenha um espaço, né? É legal que seja um tapete, de repente, sabe? Um tapete ali num cantinho de leitura. A criança sabe, vamos fazer o Clube do Tapete agora? Vamos sentar ali naquele canto, ou naquele nosso sofá, né? Pode ser o Clube do Sofá em casa. Senta ali no sofá e tem aquele momento, né? Um momento gostoso também, né, para fazer ali uma leitura ou uma apreciação. Apreciação a gente pode deixar até na parede, né? Terminou de apreciar, deixa ali na parede para ir olhando, né? Passando e olhando, deixando coisas boas à nossa vista, né? Legal. A Rê falou que aplica, né, com a dela de 2 anos. Ó, tá vendo? A gente vai adaptando, né, uma apreciação. Eu vou ler aqui, porque depois para gravação, né? É bom que... Então, ela falou: eu tenho aplicado o clube com a minha filha de 2 anos, ela ama. Não sabe ficar quietinha ouvindo a leitura e a poesia ainda, mas ama apreciação artística e de música. Então é isso, né? Nós vamos adaptando, né, aos pequenos, né? E conforme vai crescendo, vai parando mais, né? Vai ouvindo mais, porque aquilo vai sendo um hábito, né, para a criança. É horário da poesia, né? Então, né, não é verdade que a gente, às vezes, vai em algum lugar e a primeira vez a criança fica super agitada. Conforme ela vai se acostumando àquele ambiente, ela vai mudando, né? Ela já vai se acalmando e tudo mais, né? Sei. Eu penso também no caso da igreja, né? Parece ter uns momentos que eles ficam mais agitados, depois eles vão dando uma acalmada, conseguindo ficar melhores, né? É isso. Mais alguma dúvida? Parece que tem alguém digitando. Vamos só aguardar para ver se há mais Ótimo. alguma dúvida. Bom, então nós agradecemos a todos vocês que estiveram aqui conosco durante mais um evento anual, um belíssimo evento. Acho que ficou bem claro para a gente, né, essa riqueza que é o Clube do Tapete, como a gente falou, né? Vamos estender esse tapete, que é um tapete mágico realmente, né? E passei aí por várias, enfim, pela arte, mas também, como a Tabitha bem falou, né, pelo bem, pela beleza e pela verdade. Então, mais uma vez, eu reforço o convite para que você nos acompanhe nas redes sociais, no nosso Instagram, que também é @Academia do Domus, para ficar atualizado, né, de todos os eventos que nós promovemos,
também dos podcasts que semanalmente nós colocamos lá. E Tabita, parabéns e muito obrigada pela sua disponibilidade e apresentação. Obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.